O sujeito está se tornando adolescente, ele está abrindo uma porta do desconhecido. Tem uma coisa muito importante, porque ele está abrindo uma porta do desconhecido, mas ele tem um desejo de conhecer, né? Não é algo que ele fique, a princípio, não querendo. Eu acho que os adultos têm mais resistência até a essa entrada. Sai de um mundo protegido, né? Um mundo da fantasia, onde não há falhas, onde há sujeitos completos como o pai e a mãe, que enquanto existirem, nada vai acontecer com eles, e a gente reproduz isso para eles, e cai num mundo com falhas, né? Um mundo que ninguém vai poder nos proteger o tempo todo, né? Eu acho que esse desenvolvimento da cognição faz com que o sujeito saia do pensamento concreto, que aceita esse tipo de pensamento, que meu pai e minha mãe vão garantir tudo para mim, e vão para um pensamento formal, que é o que acontece nesse momento da adolescência. Então esse sujeito começa a entender que o pai e a mãe não podem fazer isso. Não é que não queiram, até nós queremos enquanto pais e mães, mas não podem e não vão fazer. O que dá para esse sujeito no primeiro momento é um desamparo muito grande. Por que que eu fui traído, né? Bom, se eu achava que estava protegido integralmente, agora eu vejo que não. Então, nessa desconstrução, a gente desconstrói o pai e a mãe integralmente, né? Subjetivamente, é claro, e eles começam a ficar com muita dificuldade em relação com esse pai e com essa mãe. Aí eles vão ter que construir isso por eles mesmos. Então, o comportamento do adolescente, no primeiro momento, do pré-adolescente, é um comportamento que tende a ser agressivo, né? Não necessariamente fisicamente, mas pode ser fisicamente. Verbalmente, a gente vê que na nossa cultura cada vez mais isso aparece. Ele se torna mais agressivo. Ou introspectivo. É um momento de uma introspecção muito grande, que é uma forma de poder tentar entender, tentar acessar algumas estratégias para poder lidar com esse mundo sem essa proteção que eles entendiam que eles tinham incondicional do pai e da mãe. E tem uma coisa interessante, porque no contexto, né, eles se relacionando com os outros da mesma faixa etária, tem uma certa cobrança. Todos têm que se distanciar dessa figura paterna e materna para a construção da sua própria identidade. E aqueles que têm mais dificuldade, aqueles que ainda ficam muito aderidos, como criança, ao pai e à mãe, esses tendem a sofrer uma pressão do grupo social e dos colegas. São entendidos como mais infantis e vão sendo deixados para trás. Então tem uma pressão muito grande. Esse sujeito pré-adolescente e adolescente, ele vive uma pressão muito grande de se inserir no novo mundo, no novo contexto, com poucas estratégias para lidar com isso, mas ao mesmo tempo com um encanto muito grande. A gente está vivendo um momento muito atípico, né? Porque a adolescência, como fase de experimentação, como a gente estava falando, como a gente diz, né? É uma fase de experimentação. O que o sujeito está tendo experiências novas para a construção de sua própria identidade. Essa experiência se dá no social. Ela se dava antigamente no real, nas escolas, né, nos clubes, nos plays e com outros sujeitos que também tinham desejos e que também colocavam limites, né? Que é muito importante para a construção dessa nova identidade, porque eu rapidamente tenho uma resposta à minha ação sempre colada à minha intenção, ao que eu estou pensando. O que a gente tem hoje, né, com as redes sociais e com a internet, esse sujeito passa parte dessas experimentações online. A gente vai ver que os teóricos hoje em dia vão dizer que, inclusive, não há mais essa diferenciação entre espaço online e offline. Mas como eles passam a maior parte das experimentações nos espaços online, aqui para poder ficar mais claro, eles não têm com muita clareza esse limite do outro. Esse limite do outro ele vai inexistindo e eu vou cada vez mais atendendo ao meu próprio desejo. Então, se a gente está fazendo experimentações enquanto adolescente para poder aprender a lidar com o outro numa sociedade, esse outro vai desaparecendo no espaço online. E esse outro vai sendo cada vez mais parecido comigo. Então, eu não tenho mais grandes frustrações, o meu desejo tem que ser atendido imediatamente e se eu não gostar, eu desligo, eu deleto, eu cancelo. Então, essas são experiências para a construção de uma nova identidade, que é trazida para a tal vida real, que é a vida offline. Então, talvez o desafio maior que a gente tem hoje na adolescência é a gente poder trazer esses sujeitos para essa vida, que é a vida real, sem estar tão contaminado por dinâmicas aprendidas nas experimentações online, né? Então, assim, cada vez mais a gente vê que é como se pudesse criar uma realidade paralela, né, para conviver com as pessoas.
E a regra que regula a coletividade, que garante uma civilidade, que a gente possa viver juntos, ela é cada vez mais relativizada. Porque se eu posso viver parte do meu tempo, parte do meu dia, no espaço, onde a regra eu determino e é meu desejo que determina, eu vou achando que é possível viver assim em todos os lugares. Então esse para mim é o maior desafio. O desafio hoje é a gente poder, principalmente nessa fase, né, de pré-adolescência e início da adolescência, e infância nem se fala, até porque estão num pensamento ainda concreto, caminhando para o formal, a gente poder privá-los sim dessa experiência tão intensa nos espaços online. Porque o espaço offline, esse espaço de convívio coletivo, que não é da internet, é que vai construir principalmente esses laços e essas possibilidades de viver com. Então hoje você tem esses sujeitos que têm muita dificuldade de lidar com a diferença, muita dificuldade de lidar com o limite, muita dificuldade de lidar com qualquer coisa que não seja o seu próprio desejo. Então talvez esse seja o problema maior, não vamos falar problema, talvez seja esse desafio maior dessa geração. Não dessa geração, eu acho, dos responsáveis pelos sujeitos dessa geração. Porque eu acho também muito importante a gente lembrar que o adolescente não trouxe isso. O adolescente não inventou nada. O adolescente mostrou para nós, enquanto sintoma, o que nós estamos fazendo, enquanto adultos, enquanto sociedade. Então, cabe a nós também buscarmos um caminho para ajudá-los, para que a gente possa construir uma sociedade melhor e sujeitos melhores. O adolescente, quando está em crise, né, a gente precisa escutar. Né? Eu acho que se é encenação, se é atuação, não é a questão. A primeira coisa é acolher. Né? Acolher como a gente deve acolher qualquer sujeito em sofrimento. Né? E a adolescência pode trazer um certo sofrimento. Então, o que ele precisa de nós adultos, primeiro é acolhimento. E o acolhimento não significa, na verdade, fazer o que eles desejam, mas deixar claro para eles e elas que tem uma escuta e tem um suporte. E a partir daí nós vamos construir alguma coisa. Então, acho que o adolescente em crise, ele está querendo dizer alguma coisa. Mesmo que não esteja muito claro no primeiro momento, é algo que precisa ser dito e a gente precisa ouvir. A gente precisa trazer esse diferencial. A gente precisa trazer caminhos e possibilidades para eles que são caminhos e possibilidades que eles ainda não conseguem enxergar. O que a gente tem hoje enquanto equívoco é muitas vezes as famílias ou os adultos atendendo ao desejo desse sujeito, acatando esse único caminho apresentado apenas para que eles possam ser felizes. E eu acho que quanto mais a gente está nessa função de fazer o sujeito feliz, a partir do acolhimento dos desejos, mais a gente torna ele inapto de viver socialmente. Também não estou aqui defendendo a frustração dos filhos e filhas, mas é da escuta. E dentro da escuta, claro, está inserido o não e a frustração. A adolescência, ela é a fase de grande transformação na vida do sujeito, né? É um salto qualitativo que esse sujeito dá dessa passagem da criança para essa vida adulta, onde tudo muda. Então é uma fase de muita transformação, não só mental, mas esse corpo muda, o emocional muda, a psique muda. Então é uma fase muito estruturante. E esse adolescente, ele se vê muito impelido a pensar em duas grandes perguntas, que isso não é um processo consciente, claro, mas que diz respeito a quem eu sou, qual é o meu papel, né, nesse mundo, como eu me vejo, como me veem e aonde eu pertenço. Essa questão do quem eu sou e do pertencimento são os grandes conflitos que envolvem esse adolescente. Então, descobrir qual é o lugar dele no mundo, na família, na sociedade, se ver nesse papel, pensar como eu quero ser visto. E isso, por si só, já é um grande desafio. Por si só, já é o grande conflito adolescente, que sempre foi assim. Em todas as gerações, o adolescente sempre passou por esse conflito de descobrir quem ele é e qual é o papel dele no mundo, onde ele ocupa, qual é o lugar que ele pertence. Então, por si só, já é uma fase de muitos conflitos, tanto intrapessoais, do adolescente com ele mesmo, nessa descoberta de quem ele é, dessa transformação, de descobrir esse corpo em transformação, essa emocional em transformação. Então, ele se vê perdido em conflito com ele mesmo,
muitas vezes não se reconhecendo no espelho, não se reconhecendo nas relações sociais que ele sempre teve ao longo da infância. E os conflitos que passam a ser também interpessoais, né? Do adolescente com a família, do adolescente com os amigos, do adolescente com outros sujeitos que estão no contexto. É onde o adolescente também começa a querer firmar quem ele é, então ele bate pé ali em algumas coisas e tensiona algumas relações. Ele tende a se afastar um pouco do seio familiar e buscar resolução desses conflitos com os pares, mas ao mesmo tempo faltam ferramentas, né, de várias ordens. Então esse adolescente se embola muitas vezes no meio do caminho e não dá conta, e por isso que esses conflitos ficam mais gritantes, às vezes trazem sofrimento, e a gente precisa, enquanto adultos, estar atento a esses processos para auxiliar. Eles não vão dar conta sozinhos, sem orientação, sem contorno, sem apoio, de transpor esses conflitos, porque esses conflitos são naturais da vida, são típicos da fase, né, do momento em que esse adolescente está passando por essas transformações. Então ele precisa de apoio, ele precisa de orientação, ele precisa de contorno, de limites, porque ele precisa construir essa noção de que as escolhas que ele faz e de como ele se percebe, e das ações que ele toma no dia a dia, voltam como consequência para eles mesmos. Ter um olhar especial para os conflitos na adolescência é fundamental, até porque muitas vezes esses conflitos não estão claros, eles não estão postos, o adolescente muitas vezes não se mostra, ele se retrai, ele não pede ajuda, nem sempre ele compartilha, às vezes ele compartilha só com os pares, não busca um adulto. Então, muitas vezes a gente precisa estar muito perto desse adolescente, sem um olhar de julgamento, o que não quer dizer que o olhar não precisa ter um fundo de moralidade, né, de ajudar esse adolescente a entender o que é certo, o que é errado, o que é bacana, o que não é, se colocar no lugar do outro, mas poder ajudar esse adolescente a ter ferramentas para sair do conflito. Porque a adolescência é uma fase onde as emoções são muito intensas. E às vezes o adulto olha para esse adolescente e fala: ai, que bobeira, ele está sofrendo por isso, não está dormindo só por aquilo, que conflito bobo. E não é, para o adolescente aquele conflito é gigante. Eles perdem o chão, às vezes, né? E as emoções já são muito intensas. Então, se eles estão felizes, eles estão muito felizes, né? E se eles estão tristes, às vezes eles estão muito tristes, de uma forma que paralisa. Então, a gente tem que estar atento a ajudar esses adolescentes a mediar esses conflitos, a superar esses conflitos com ferramentas que levem eles a entenderem como que em outras situações da vida eles vão fazer uso desses aprendizados, que são emocionais, que são psíquicos e que vão ficar ali como constituintes de quem eles são. Se a gente não tiver uma mediação saudável desses conflitos, a gente não vai ter adultos saudáveis. A gente vai ter adultos que não sabem resolver os conflitos, que fogem dos conflitos, que empurram para baixo do tapete, que resolvem conflitos de forma agressiva ou de forma passiva. Então, buscar um repertório de soluções para esses conflitos que caminhem para uma descoberta de quem você é, de como você ter relações equilibradas, saudáveis, justas, empáticas. Isso precisa de mediação. Então, por exemplo, um adolescente que tinha um conflito na escola, na nossa época de adolescente, a gente tinha que lidar com esse conflito interno até o dia seguinte, ou até, né, o outro final de semana, se fosse na sexta, até segunda-feira. Agora não, eles já saem colocando isso na rede, botando isso no grupo do WhatsApp, a coisa se estende e se complexifica de uma forma, porque as subjetividades que atravessam as relações mediadas pelo digital são outras, diferentes dessa olho no olho. É diferente quando você escreve, não tem a entonação, não tem o tempo, você não tem essa prontidão da resposta, você pensa no que vai escrever, você apaga. Então entraram muitas outras questões nessa comunicação mediada pelo digital. E esse mediado pelo digital tira o que é natural, que são as reações, que são os diálogos, que é a possibilidade de você ler o corpo, a linguagem não verbal. A gente não fala só, mesmo falando, não é só a voz que está sendo considerada. Imagina tirando tudo isso, sendo só o celular, só a rede social. Então eu acho que muita coisa muda na estrutura das relações em função disso.
Mas eu acho que isso traz outras questões que a gente não vivia também. Então, conflitos ligados à relação do que é público, do que é privado. Hoje em dia, coisas que eram do campo da intimidade estão públicas. E isso gera muitas tensões que antes se lidava de outras maneiras. A exposição dessas questões, o alcance que isso ganha, que daqui a pouco viraliza, e algo que era no campo do privado. Quando a gente pensa no bullying, o bullying sempre existiu, só não tinha esse nome. Agora, o cyberbullying ganha contextos muito mais complexos. Então, acho que essa geração vive com mais complexidade, desafios e conflitos que outras gerações viveram. Quais são os sinais de sofrimento que aparecem nesse adolescente que sente que não é visto, né, de diversas formas, desde as mais simples, que a correria do dia a dia faz às vezes a gente passar batido achando que o adolescente está dando conta de coisas que ele não está e que ele vai guardando, tanto as situações mais graves desse adolescente estar sendo provocado, atacado, sofrendo situações de violência, agressão, né, abusos, assédios morais e de todas as ordens. Mas nesse leque que é muito grande, existem sinais que vão apontando para a gente que existe sofrimento e que a gente precisa estar atento a esses sinais. Alguns deles são a introspecção. Esse adolescente ele já tende a ficar mais recluso. Então, o que é de uma ordem aceitável e o que é de uma ordem que está demais? A gente, enquanto adulto, precisa estar atento. Esse adolescente que perde o brilho no olho, que perde a vontade de fazer coisas que são naturais da adolescência, que é estar com os amigos, ser convidado, querer estar nos espaços sociais, nos eventos, ter expectativa para isso, querer se arrumar, querer, né, ter um olhar para o seu próprio corpo. Então, se esse adolescente vai perdendo esse brilho, vai querendo não ir, não estar, ou ele não vai sendo convidado, ou ele não tem uma parceria ali do lado que ele recorre. Esse adolescente que está mais irritado, que está mais reativo. E aí, de novo, cuidar dessa dose, porque é uma característica adolescente, você ser mais reativo, essa oscilação das emoções, às vezes traz uma irritabilidade maior até pelas questões hormonais. Mas quando isso está demais, é um foco de atenção. O adolescente que começa a se machucar, a se mutilar. E às vezes a gente acha que a automutilação é só com aqueles casos mais graves do adolescente que chega a se cortar ou a tentar algo contra si próprio. Mas existem outros sinais muito menores, que é esse adolescente que começa às vezes a ferir a pele do dedinho, a comer ali a unha ao ponto de se machucar, que às vezes se arranha, não chega a se machucar, mas se arranha, que começa a vestir roupas para se esconder, que às vezes está um calorão e esse adolescente está todo encapuzado, com a manga lá, e você não está entendendo o que ele está querendo esconder. Esse adolescente que fica às vezes mais agressivo e você não sabe por quê, e ele às vezes tem rompantes, né, de agressividade. Então acho que a gente precisa estar atento a esses sinais que estão falando e às vezes a gente está dizendo, mas esse adolescente é assim mesmo. Qual é o limite disso? E tem um limite que a gente precisa estar atento, porque quando vai para o lado de um sofrimento maior, é hora da gente para tudo, talvez a ajuda de um profissional e desse pai, dessa mãe, dessa comunidade, escola, tá mais perto, fazendo esse movimento de eu te vejo. Então, um adolescente que quer dormir muito mais, né, se esconde no sono como fuga, ou ao contrário, ausência de sono. O adolescente que não consegue dormir, que tem insônia, isso são sinais. Distúrbios na alimentação também, tanto para compulsão, quanto para negação, não quer comer, não sente fome, aí a gente tem que estar atento, porque existem distúrbios de alimentação que estão falando de sofrimentos emocionais e psíquicos. Então, o adolescente, para ele chegar num grau mais grave de sofrimento, ele deu muitos sinais antes. A gente é que precisa estar atento para perceber esses sinais e ajudar esse adolescente com ferramentas para ele lidar com isso e sair, né, desses desafios, sabendo, com mais recursos, sabendo lidar com o que ele está sentindo, com o que ele está vivendo, com as situações que estão acontecendo com ele naquele momento.